Olá pessoal, eu sou a Aline e depois de bastante tempo de ausências, né, fiquei um bom tempo aí sem gravar vídeos, enfim, né, me ausentei um pouco e na verdade esse vídeo é para poder explicar um pouco o porquê dessa minha ausência. E antes da gente falar um pouco sobre o que aconteceu, né, até porque como as pessoas que já vinham me acompanhando, enfim, acho que eu devo uma satisfação, né, para vocês sobre isso, né, mas antes disso eu queria já, assim, agradecer imensamente, porque nesse tempo que eu fiquei sem gravar vídeos, enfim, sem aparecer tanto, né, por aqui, pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, enfim, várias pessoas me contataram perguntando, enfim, enviando sugestão de temas para vídeos, assim, eu realmente agradeço imensamente e é por vocês que eu tô aqui de volta e tô retornando e por entender que de alguma forma o que eu falo, enfim, faz sentido aí para vocês, né? E quem sabe eu possa estar de alguma forma ajudando quem tá aí me escutando, tá? Então, estou retornando. Tá, e então vou explicar assim rapidamente, e também isso aqui, óbvio que é tema para diversos outros vídeos, né, outras falas, mas assim de forma bem rápida, eu passei, né, há pouco tempo, alguns meses atrás, por um processo de separação, né, e que óbvio que me levou a pensar várias coisas e sempre um momento de ruptura, né, de término de um relacionamento, óbvio que não é uma situação fácil, né, nós vimos num casamento de bastante tempo, um casamento longo, né, com uma filha pequena, enfim, então, e na verdade em cima disso que eu quero fazer reflexão desse vídeo de hoje, né, de forma rápida, assim, para que vocês procurem pensar um pouco, basicamente assim, em duas coisas que eu acho que são fundamentais, né, em cima desse ensinamento que eu tive nesse processo de separação, né. Primeira coisa que eu acho que é a gente poder se respeitar e poder se dar o tempo e se permitir sofrer, viver intensamente aquele momento que a gente considera como algo ruim, né? Pelo menos a princípio, né? Então, falando especialmente da minha situação, óbvio que uma separação, né, um fim de um relacionamento não é algo que a gente espera, não é algo que a gente deseja quando a gente se casa, né? Então, entender que esse sim é um momento de sofrimento, esse sim é um momento da gente se permitir sofrer, chorar, né, ficar sozinha mesmo, assim, e viver aquele momento de dor, né? Se interiorizar, acho que fazer, né, se beneficiar de técnicas que façam com que a gente consiga refletir o que de fato precisa ser aprendido numa situação dessas, né? E então acho que esse é um dos ensinamentos, assim, que eu queria dividir com vocês, assim, se permitir, se permita, né? Se você tá num momento que hoje está gerando algum tipo de sofrimento, enfim, não necessariamente precisa ser o fim de um relacionamento, mas qualquer outra situação, se permita sentir, viver, chorar, se for o caso, enfim, mas assim, sempre de uma maneira tentando pensar e colocar para si que isso também vai passar, né? Então, é um momento que a gente se permite sofrer, chorar, enfim, né? Muitas vezes, né? Chegar lá no fundo do poço, mas assim, tendo a visão de que isso faz parte, isso é natural, né? De um momento que a gente considera como doloroso, mas que isso passa, né? E eu tenho pra mim, assim, várias outras situações que eu considerava como ruins na minha vida que aconteceram, de eu me permitir sofrer por um tempo, né? Então, assim, isso realmente é uma coisa que é minha, tá? A gente não necessariamente precisa ser dessa forma, mas eu acho que a gente estipular o prazo pro nosso sofrimento, ele é bem interessante, né? Porque aí eu realmente vivo aquilo, né, intensamente, mas assim, eu entendo que, bom, depois daquele dia, ou depois daquela situação, ou depois, né, enfim, de tal data, deu, né, passou. E aí realmente é uma coisa, assim, de persistência e de determinação, né, que eu acho que cada um de nós temos que ter, de pensar, bom, agora eu não me permito mais sofrer por aquilo, agora já passou. Né? Então, acho que esse é um grande ensinamento. Não digo que é simples, não digo que é fácil, mas é possível, né? Se eu conseguir, outras pessoas conseguem também, certo? E a outra coisa que me fez pensar muito, assim, e eu acho que é importante trazer para esse vídeo, é um ensinamento que tem, né, que vem lá do budismo. Eu realmente gosto muito do budismo, embora não me considere budista, né? Mas, assim, eu leio várias coisas sobre, e eles têm um ensinamento que fala sobre a impermanência das coisas, né?
impermanência de tudo, na verdade. A gente pode pensar numa situação macro, né, de mundo, de situações conflituosas, enfim, mas a gente também pode pensar nessa impermanência para a nossa vida. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, né, e o que a gente já viveu, enfim, essa impermanência, ela permeia tudo, né? Então, se a gente for pensar quantas relações, a gente pode até falar de amizade, não necessariamente relações amorosas, né? Mas também amorosas. Quantas delas, né? As pessoas vieram, passaram pela gente, foram embora, né? Quantas outras pessoas próximas da gente já faleceram, já não estão mais nesse plano. Então, as coisas são impermanentes, né? Isso a gente tem que pensar tanto para os momentos bons quanto para os momentos ruins, né? Então, se eu tô vivendo hoje um momento bom, um momento feliz, um momento próspero, um momento alegre, enfim, que eu preciso entender que esse momento também vai mudar, né? Não necessariamente ele vai terminar, mas ele vai se modificando ao longo do tempo, não vai nunca mais ser como está sendo agora, né? Ele vai modificando, né? E talvez esse ensinamento ele sirva muito para quando a gente está numa situação ruim, porque eu entender que se hoje eu estou vivendo uma situação ruim, uma situação que está me gerando estresse, frustração, tristeza, depressão, ou sei lá o que, ele também vai passar, também entra dentro dessa impermanência que o budismo nos ensina, né? Então, eu acho que isso também nos faz pensar da gente viver um pouco, né? Viver assim de uma maneira sem tanto apego, né? Sem tanto apego às pessoas e sem tanto apego às situações materiais, porque tudo isso passa, né? Então, eu acho que a impermanência e eu acho que tentar se permitir sofrer e passar por essa dor, mas também ver que lá na frente existe um horizonte, né? E que as coisas não são ao acaso, né? Que as coisas não acontecem de maneira errada, né? Tudo vem para nos ensinar alguma coisa. Então, quando a gente tá passando por uma situação difícil, assim, eu realmente gostaria que vocês pudessem ter essas duas coisas em mente, tá? E, enfim, né? Acho que refletir sobre isso, refletir que situações ruins, entre aspas, né, elas realmente vêm para nos ensinar e que lá na frente o futuro, enfim, né, a gente pode vislumbrar assim algo muito melhor, algo muito mais satisfatório, algo que nos realize, que faça muito mais sentido do que aquela situação que a gente estava vivendo antes, tá? Então, eu acho que acreditar nisso faz com que a gente passe por situações dolorosas de uma maneira um pouco mais menos sofrida. Não que não seja sofrida, mas assim, pode ser menos sofrida. Certo, pessoal, assim, eu agradeço imensamente se para quem fez sentido essa mensagem, se vocês puderem compartilhar, lembrando que tem o meu canal do YouTube, que é o meu nome, Aline Fernanda Fishburne, quem não tá cadastrado lá pode se inscrever lá, e eu realmente prometo que daqui para diante eu vou seguir fazendo aí mais vídeos, e se vocês quiserem deixar sugestões também de assuntos, eu também agradeço. Certo, pessoal? Um ótimo dia para vocês e reflitam aí sobre o que eu falei, tá bom? Beijo, gente!